Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vamos ler o que está escrito na Bíblia, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. E aconteceu que, indo ele, no caso aqui Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos lá. O contexto aqui é o seguinte: o leproso, na época de Jesus, ele era marginalizado, excluído, rejeitado. O leproso era aquele que tinha a enfermidade da lepra, que dava feridas ao longo do corpo. E não havia uma cura imediata para aquela enfermidade. Então, os leprosos eram excluídos do convívio social. Havia o receio de uma contaminação. E também, de maneira religiosa, eles eram considerados impuros. Isto é, eles eram rejeitados tanto socialmente quanto religiosamente. Então a vida de uma pessoa que sofria da lepra era algo complicado, difícil, árduo, porque não bastasse o sofrimento inerente à doença, a pessoa ainda sofria com a rejeição social e religiosa. E aqui Jesus cura 10 leprosos. O primeiro ponto aqui é o seguinte: Jesus, ele não apenas é aquele Deus que tem poder para curar enfermidades, para curar doenças, mas Jesus, ele nos reinsere na vida, promovendo o encontro com nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, ele não apenas está ali eliminando uma enfermidade, ele está possibilitando que aquelas pessoas pudessem ter novamente um convívio social e religioso. Como isso se aplica à nossa vida hoje? Quando as pessoas estavam sem perspectiva, sem rumo, sem direção, e ao terem um encontro com esse Jesus, elas foram reinseridas na vida, ou seja, elas entenderam quem eram, a sua identidade, o seu propósito.
Isso seria essa reinserção que Jesus proporciona. E também na questão religiosa, Jesus, ele é o caminho, ele mesmo se define como o caminho. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava no templo o Santo dos Santos dos demais lugares foi rasgado, rompido de cima a baixo. Então Jesus, ele nos religou a Deus. Se antes o pecado nos separava, em Cristo nós temos novamente esse caminho para Deus. Então é por isso que esse encontro com Cristo também proporciona essa reinserção espiritual. Então foi isso tudo que Jesus fez na vida daqueles 10 leprosos. Porém, a Bíblia nos relata que daqueles 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E aqui não é agradecimento no sentido de, obrigado, Jesus, porque o Senhor me curou, tá? Não, não é esse tipo de agradecimento. Somente um retornou a Jesus, reconhecendo que ele não era apenas doenças, reconhecendo que ali estava o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, como diz o apóstolo João. E Jesus até ficou surpreso, falou, mas peraí, cadê o restante? Cadê os outros? Nós, seres humanos, fazemos muito isso, não é, meu irmão e minha irmã? O ser humano se esquece facilmente, não apenas do que Deus faz, mas também do que as pessoas fazem de bom, né? Às vezes uma pessoa faz tudo de bom para outra. Na primeira pisada de bola, aí já bloqueia nas redes sociais, aí já corta contato, se vê na calçada, atravessa para outra. O povo no Egito, ou melhor, após o Egito, né, já no deserto, rumo à terra prometida, Deus tinha libertado o povo de forma milagrosa, enviou as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho. No deserto ali tinha coluna de fogo durante a noite, nuvem de fumaça durante o dia, maná caindo do céu, roupa crescendo no corpo. Mas o povo se esqueceu disso rapidinho. Logo eles já estavam ali, dando as costas para Deus, construindo o bezerro de ouro. Então, nós temos memória curta nesse sentido. Os 10 leprosos fizeram o mesmo. Ou melhor, 9 dos 10 leprosos, né? A memória deles foi curta. Jesus já me deu o que eu queria, agora deixa eu seguir minha vida. Ei, novamente, quantas pessoas não fazem isso, né? Clamam a Deus pelo milagre. Senhor, faz isso para mim, abre essa porta, faz isso, faz aquilo. Deus dá e logo depois a pessoa mete o pé porque já conseguiu o que queria. Foi justamente isso que 9 dos 10 leprosos fizeram. Foram curados por Jesus e bola para frente então, vida que segue. Somente um voltou reconhecendo que ali estava o próprio Deus. Melhor do que a cura da sua lepra, foi ele ouvir da boca de Jesus que ele estava salvo, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Muitas pessoas não serão curadas nessa vida. Muitos pais que perderam o filho ou os filhos voltam nessa vida. Porque o Evangelho não garante uma alegria duradoura nessa vida. Agora, muitas pessoas que passarão a vida convivendo com enfermidades, de repente despertarão em um lugar onde não há enfermidade. Muitas pessoas que perderam o seu ente querido nessa vida, de repente estarão no lugar
que uma vez o ente querido e essa pessoa estando marcados pelo sangue do Cordeiro, experimentarão aquilo que faz o sangue do Cordeiro, afasta para sempre o anjo da morte. Porque apesar delas terem passado pela primeira morte, não experimentarão a segunda. E ali a pessoa estará com o seu filho que perdeu em vida, ou com o seu pai, sua mãe, seu amigo, para sempre. Sem mais nenhuma chance de uma separação. Então, melhor do que aquele homem ter a sua enfermidade curada, foi ele ter ouvido de Jesus que a tua fé te salvou. Quanto àqueles 9 que não voltaram, bom, eles desfrutariam de algo momentâneo, que é a cura da enfermidade. Mas e depois? E quando outra enfermidade chegasse? E aqui eu não estou falando que, se eles ficassem doentes, se eles ficassem doentes novamente, eles iam voltar para Jesus e Jesus ia dar as costas para eles, porque eles não voltaram da primeira vez. Não, não estou falando disso. Até mesmo porque se eles voltassem até Jesus, com certeza Jesus curaria eles novamente. Mas eu quero dizer que, e quando as adversidades da vida aparecessem de novo? Porque a vida é assim. O que guiaria eles em meio às trevas? E ainda que, se eles nunca mais experimentassem nenhum tipo de doença, tá, e depois? E quando essa vida terminasse? O que seria? Aquele homem que foi curado da lepra, porém, a partir do momento em que ele ouviu de Jesus, a tua fé te salvou, ele não estaria às cegas em meio à escuridão. Não. Como diz o Salmo 23, ele seria guiado pelo bom pastor, ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte. Então aqui não é sobre a presença ou não da enfermidade ou qualquer outro milagre que Jesus, porventura, poderia ter feito ou pode fazer. É o além disso, é o e depois. E aí? Depois vem o quê? O principal aqui desse homem não foi ele ser curado, foi ele ouvir de Jesus, a tua fé te salvou. Que nós não nos esqueçamos de Jesus. Esqueçamos de Jesus, meu irmão e minha irmã. Porque, principalmente, além daquilo do que ele faz de forma imanente, ou seja, os milagres, as curas, as bênçãos, as portas abertas, e etc, 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 é se nós ouviremos ou não da boca dele. A tua fé te salvou. Como o próprio Cristo disse para os seus discípulos, não fiquem felizes apenas pelos milagres realizados, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente.